de adoração ao nosso Deus. E aí, então eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu peço que os irmãos fiquem com a carta aberta, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa. Fiquem com o app aberto, fiquem com o seu recurso bíblico aí, para a gente poder checar algumas informações à luz da Escritura. A exposição bíblica, ela faz isso. Ela é uma tese levantada, provada a partir do seu próprio contexto, que é próximo, e contextos mais distantes também. Tá? Mas ao expor a Escritura, nós temos que comprovar, como um todo da Escritura, aquilo que ela nos propõe. Diz assim, verso 2: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, ainda que meio a muita dificuldade, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar nenhuma coisa, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos nesse instante. Nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra e que a Tua Palavra traga esperança e renovação ao nosso coração diante de tantas dificuldades e lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Que a Tua Palavra dirija-nos, que ela nos conduza ao arrependimento. Que o Teu Espírito Santo nos convença cada dia mais da Tua verdade, para que as nossas verdades, elas sejam despedaçadas, jogadas fora, quando muitas vezes elas querem suplantar, se tornar e se colocar acima da Tua verdade, seja pelo nosso orgulho, seja pela nossa arrogância, seja pela nossa depravação. Não permita com que estas coisas nos atrapalhem, Senhor, e nos afastem de Ti. Que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. No nome de Jesus. Amém. Qual tem que ser, ou como deve ser, o comportamento de uma igreja cristã, dos servos de Deus, no seu dia a dia? Você faz parte de uma igreja, se você é crente, se você diz que ama a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, qual deve ser a sua atitude diária? Qual deve ser o seu comportamento? É interessante que a gente relembre de algumas coisas nesse sentido, porque em épocas de pandemia, a gente fica extremamente sensibilizado com as circunstâncias negativas que assolam o país e o mundo como um todo, e a gente se esquece de que o nosso comportamento deve estar alinhado com a Escritura. A gente ouve e escuta muitas mensagens que têm como o fundo, o pressuposto,
de trazer alento ao nosso coração, em momentos em que nós temos visto pessoas à nossa volta morrendo, adoecendo, partindo, mas nós nos esquecemos às vezes de que estas coisas que acontecem, elas deveriam reformular o nosso posicionamento, elas deveriam nos sensibilizar para que a gente perceba se temos andado corretamente ou não. Teu dia está aí, teu dia vai chegar, teu encontro está marcado, você vai morrer. Vai morrer. E vai morrer, tem jeito, né? Então, não pense que você vai escapar dessas coisas por fato ou pelo fato de, às vezes, achar que está muito distante de você a morte. E vive como se o próprio Deus não existisse. E isso é um momento muito complicado quando nós começamos a viver desta forma. A Igreja de Cristo, ela precisa mostrar no seu comportamento que realmente Cristo se faz presente na vida dela. Cristo, de fato, a organiza e a orienta, seja a idade qual for. Esse texto para mim é muito importante porque ele traz exatamente esses confrontos à nossa realidade. George Handel, ele nasceu em 1685 e morreu em 1759. Ele foi um dos grandes compositores do século XVII. Ele fez coisas extraordinárias e magníficas. Foi um homem que compôs letras e músicas que até hoje nós cantamos e nós exaltamos a Deus por intermédio da compreensão que este homem teve lá no passado a respeito de Cristo e da sua glória. Tanto ele como Bach foram eruditos da música. E muitas vezes as pessoas nem sabem o que estão cantando quando cantam músicas que engrandecem e que exaltam o nome de Cristo e que foram escritas, compostas por homens como eles. Por exemplo, o Messias, Israel no Egito, Sansão, são músicas que ele compôs, são partituras que ele compôs e que mostra a grandeza da glória de Cristo e o impacto que Cristo causou no coração e na vida dele. Ele seguiu uma métrica, de fato, na composição de grandes músicas que se tornaram músicas eruditas. E o que ele seguiu foi o propósito de mostrar a este mundo que Cristo coordenava, dirigia, animava o coração dele. Então, quando a gente fala de Bach, quando a gente fala de Handel, nós não falamos de qualquer pessoa, nós falamos de homens extremamente eruditos da música, que compunham músicas que glorificavam a Cristo. As sinfonias deste homem, ou destes homens, apontavam para a glória de Cristo, contavam a história da redenção de Cristo. E muitos maestros regem essas músicas hoje, sem ao menos saber da história e da vida desses homens, porque o propósito deles era impactante, no sentido de mostrar Cristo a um mundo absolutamente submerso, deturpado, tomado por uma visão desenquadrada da Escritura e da glória de Deus. Eles tinham os recursos e eles usaram os recursos que eles tinham para que isso acontecesse. Há quem diga que Bach não seria Bach se não fosse a teologia de Lutero no coração dele, porque ele foi extremamente impactado pela teologia luterana. E hoje nós temos cada dia mais conhecimento à disposição, com base numa teologia reformada séria, coesa com a Escritura, e muitos dos nossos compositores compõem lixo, porcaria, músicas que são absolutamente complicadas e difíceis de ouvir. Se fosse para cantar Israel no Egito, se fosse para cantar o Messias, se fosse para cantar as músicas que compunham a sinfonia de Sansão, não teriam competência, porque não conhecem. Este homem, ao invés disso, mostrando Jesus e a grandeza do significado de Cristo na vida dele, foi absolutamente cirúrgico na composição de músicas que serviram para demonstrar Jesus naquela época e por todas as épocas. E é por isso que eu creio que esse texto seja significativo, para que a gente avalie constantemente as nossas posturas. Por quê? Porque Paulo escreve esta carta depois de ter mandado Timóteo até Tessalônica, até a região de Tessália. E por que é que ele mandou Timóteo a Tessália? Porque ele tinha uma preocupação.
Ele havia passado por aquela região e pregado o evangelho ali. Ele pregou o evangelho ali, mas as pessoas daquela região eram pessoas muito hostis ao evangelho. Capítulo 3, do verso 6 até o verso 8, mostra o porquê Paulo mandou Timóteo lá, ok? Eu vou fazer algumas citações só para você se ambientar e ter fundamento naquilo que eu estou falando para você. Ele evangelizou aquela cidade, ele sai de Filipos, entra na região de Tessália e prega o evangelho ali. Atos capítulo 17, do verso 1 até o verso 9. Ela foi receptiva à pregação do evangelho? Foi. As pessoas gostavam de Paulo e gostavam de ouvir a mensagem de Paulo ali. Mas existiam os patrícios, as pessoas da mesma região de Tessália, que começaram a ficar inquietados com aquele tipo de pregação que era anunciado ali. Eles perseguiram Paulo, foram na casa de um dos discípulos de Paulo, chamado Jason, e você pode checar essa informação em Atos capítulo 17, no verso 5. Paulo teve que sair daquela região, assim como outros tiveram que correr dali. E uma coisa interessante é que Paulo vai embora, mas depois que ele se vê em segurança, ele manda Timóteo lá, para que Timóteo soubesse qual era a saúde da igreja. Se a perseguição, se a luta, se os momentos difíceis haviam arrefecido o sentimento de amor e de temor a Cristo, ou se mesmo diante de todas as lutas, eles mantiveram-se firmes na Escritura. Por quê? Porque é assim que acontece. Às vezes, ao invés de nós conseguirmos fazer uma leitura correta das perseguições na nossa vida, que deveria nos levar para mais próximos de Deus, quando sofrem perseguições, muitas vezes as pessoas desaparecem. Elas desonram a Deus, elas se distanciam da Escritura, da verdade, da igreja e de tudo. Elas usam os seus momentos de lutas, de dificuldades e tribulações para se afastar, como uma desculpa e ao mesmo tempo como uma prova que homologa a mediocridade da sua própria espiritualidade. Quando nós lemos a história de Jó, nós vemos exatamente o contrário. Entendemos que mesmo diante da absoluta clareza que aquele homem tinha a respeito de quem Deus era e de que todos os seus flagelos eram desencadeados pela soberania de Deus, ele nunca se afastou. Ele sabia em quem e a quem recorrer nos momentos difíceis. Essa é a primeira coisa, às vezes, que acontece com a gente quando a gente enfrenta dificuldade. Paro de ir, não vou mais, me afasto, entro num casulo, fico recluso, como se a culpa de tudo isso fosse de Deus e das pessoas que estão à sua volta. E isso só prova e comprova a sua fraqueza. As tribulações fazem isso. Elas afastam as pessoas ou elas as trazem para o recôndito da sombra graciosa da proteção de Cristo. Paulo mandou Timóteo e os seus amigos apóstolos irem, ou os seus amigos que faziam parte do colégio apostólico, ainda que não fossem apóstolos, mas faziam parte do colégio, pela proximidade com ele, até Tessalônica. Cheguem lá e vejam como é que está a situação. E eles voltaram e disseram: Paulo, o negócio lá você não acredita. Aquele povo está firme, aquele povo está amando a Jesus. É mesmo, é. Você pode ver isso aí de forma muito clara também no texto do verso 7, onde as notícias de volta para Paulo são notícias alviçarreiras. Agora é interessante, porque existiam pessoas muito más ali, e eles eram extremamente perseguidores. Eles foram chamados de homens maus, levianos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, e depois em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, mostram o quanto ruim, mal, levianos, difíceis eram aqueles homens. Foi dentro desse contexto que ele escreve essa carta, com alegria, feliz toda a vida, por perceber que, mesmo enfrentando todos os dilemas que eles estavam enfrentando, eles mantiveram-se fiéis ao Senhor. Ele recebeu boa notícia deles, e aquela boa notícia estimulou o apóstolo Paulo a escrever essa carta para que eles pudessem, de certa forma, ver o contentamento no coração daquele que era o pai espiritual deles. E o Paulo ficou extremamente surpreendido, porque ele sabia o que era viver em tempos de perseguição e sabia o que a perseguição faz na vida de uma igreja. Então esse texto nos mostra como eles conseguiram, mesmo diante das dificuldades e das lutas, manterem-se impactantes.
Eles conseguiram ser sal da terra e luz do mundo. Era o que eles precisavam. Eles estavam numa região grega, extraordinariamente envolvida, embebecida por todo tipo de sincretismo religioso, grego, romano, persa, porque essas culturas não vêm de agora. Elas foram influenciadas e foram influenciáveis por pensamentos sincretistas de religiões do passado. Ele sabia o que era isso ali. Então ele ficou um tanto quanto apreensivo diante dessa situação, porque sabia dos perigos que aqueles irmãos corriam, mas aqueles irmãos manteram-se fiéis. Eles agiram com um comportamento extremamente cristão, mesmo enfrentando as lutas que eles enfrentaram. Como é que os irmãos de Tessalônica conseguiram impactar a vida daquelas pessoas? Como é que os irmãos de Tessalônica conseguiram impactar a vida dos apóstolos? Foi impactante para Paulo. Paulo ficou extremamente alegre, feliz, tomado de uma alegria indizível. E a hora que Paulo não tinha por onde fazer nenhum tipo de conchavo político com ninguém, ele não precisava disso. Quando ele fala o que ele fala, era realmente tomado de grande alegria por ver o que o Evangelho é capaz de fazer na vida de pessoas, de igrejas, mesmo quando estas passam por extrema tribulação. Não são abandonadores da fé, não se veem abaladios por qualquer coisinha, mas o que envolvia aqui eram as suas propriedades, era a sua vida, era a vida da sua família. Eles eram perseguidos, solapados, destruídos, aprisionados e mortos. Isso vai acontecer de novo. E tem hora que eu não vejo a hora que isso comece a acontecer. Já começou a acontecer. Pequenininho, mas isso vai ser depurador na vida da igreja. Quem for, continua. Quem não for, abre mão, vai embora. Não aguenta, porque a perseguição vai envolver grandes momentos difíceis na vida da igreja. Porém, como é que os irmãos de Tessalônica impactaram a vida das pessoas à sua volta? Como é que eles impactaram os próprios apóstolos? Em primeiro lugar, com atitudes genuínas, que marcam mudanças verdadeiras, que somente Deus é capaz de realizar no coração dos homens. Verso de 2 ao 5, a Escritura diz assim: damos graças a Deus por todos vós, mencionando-vos nas nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em Jesus, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Exatamente, a eleição ela é vista através da obra santificatória que o próprio Espírito começa no nosso coração e que demonstra em atitudes diferentes se somos ou não somos de Cristo. Mas ele continua: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e na plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. Algumas coisas nesse texto são muito significativas, e elas expressam o grande poder transformador do Evangelho em nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus aplica a obra de redenção no nosso coração, ou seja, a mensagem de salvação, acontece imediatamente uma mudança de paradigma, aquilo que é chamado de conversão. A conversão significa uma mudança ética, moral, uma postura diferente diante de uma sociedade que anda no mesmo caminho. Há mudanças profundas na nossa maneira de pensar, de agir, nas nossas atitudes, sejam elas em qual área for. Não se muda simplesmente o indivíduo que era um viciado e agora não usa mais droga, que bebia até cair e agora não bebe mais, que era um trapaceiro, prostituto e hoje não se prostitui mais, que vivia enfurnado na homossexualidade e hoje não é mais homossexual. Não é isso somente. O comportamento externo é mudado por conta de uma operação no coração, numa mudança interior profunda, que faz com que a maneira do indivíduo pensar e agir seja completamente outra. Então, o Evangelho muda a mulher que nunca desonrou a Deus e que sempre andou corretamente dentro do seu lar. Muda o homem que sempre foi honesto.
muda o empresário, cuja ninguém tenha o que falar a respeito dele, mas que o coração dessas pessoas, ainda que não vivessem na profunda depravação, eram tomados, dominados por atos e pensamentos absolutamente contrários e idólatras contra Deus. A conversão faz isso, ela muda o meu jeito de ser, ela espeta a gente, sabe por quê? Porque ela vai colocando em nós algumas demonstrações óbvias da necessidade de mudança. Se o indivíduo era explosivo, iracundo, não significa que nunca mais ele será, mas ele vai ser controlado. Se a mulher era arrogante, soberba, metida a enfrentar e falar o que não devia, ela se submete a Cristo, ela sujeita-se a Ele. São mudanças do comportamento. Portanto, Paulo começa esse texto exatamente fazendo uma oração de gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos, porque ele sabia o contexto em que aqueles irmãos viviam. Aqueles irmãos estavam demonstrando uma vida de piedade, diz o texto aí. Eles foram tão tomados e impactados pelo Evangelho que muitas mudanças começaram a acontecer no coração deles. Paulo começou a se lembrar dos frutos operosos da graça de Deus através do Espírito na vida. O próprio Senhor Jesus já falava isso: pelo fruto conhecerei a videira. Pelo fruto conhecereis o ramo. Não se pode plantar uma coisa e nascer outra. Não se pode ter gente que cobre, que goste de falar, que se ponha como alguém que seja o paradigma, mas a vida dela, a vida dele, não corresponde àquilo que eles cobram, aquilo que eles dizem que querem que os outros façam. Paulo, quando diz, eu recordo da vida de vocês, ele tinha lembrança do que o Evangelho causou. O impacto do Evangelho mudou diametralmente a forma daquelas pessoas viverem e agirem. Está escrito aí. Marcou não só o coração das pessoas da região de Tessália e da Macedônia, mas marcou o apóstolo. Agora, o apóstolo era um menino? Era uma criança qualquer? Que pudesse ser levado por algumas motivações externas de fulanos e beltranos? Era uma criança que se comovia por qualquer coisa? Ao contrário, era um homem maduro, um homem experimentado, um homem observador, alguém que sabia se realmente aquelas mudanças eram genuínas ou não eram. Nós podemos enganar pastor de igreja, que às vezes não tem essa sabedoria que Paulo teve. Podemos enganar pai e mãe, podemos enganar marido, enganar mulher. Mas a Deus nós não enganamos, e homens desta forma aqui, desse calibre, também é muito difícil que se engane. A fé daqueles irmãos se tornou um modelo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 7. E o que Paulo faz aqui? Elogia aquelas pessoas. Cadê meu filho mais novo? Está ali sentado, né? Aí, quando eu vou falar alguma coisa com ele, ele fala, mas você não vê as qualidades do seu filho, né? Você não vê que o seu filho faz isso, faz isso, faz isso. Eu falei, meu filho, eu não estou te elogiando nesse momento. Nesse momento estou te exortando para que você aprenda coisas das quais você está fazendo errado. É isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo não está elogiando, ainda que ele comece mostrando a ação de graça àquela igreja, pelo despontar daquela igreja em relação a virtudes consideráveis no caráter delas. Mas o que Paulo está fazendo aqui é exortando aqueles irmãos para que eles permanecessem, que eles seguissem firmes, que eles não cortassem para um lado e para o outro, mas que eles andassem reto. Tem gente que gosta de elogiozinho. Aqui o contexto é diferente. Paulo não estava fazendo isso, ainda que ele comece elogiando, mostrando as virtudes daquelas pessoas, para que ele depois mostrasse claramente a elas os equívocos e os erros que elas poderiam cometer se elas não estivessem alinhadas com a Escritura e com a Palavra de Deus. Elas eram pessoas que tinham vários dons, várias habilidades, e eles eram capazes de, muitas vezes, por conta disso, se tornarem soberbos e arrogantes. É isso que os dons fazem às vezes com a gente. Ninguém tem dom igual. E o soberbo, o arrogante, o invejoso, ele quer ter o que o outro tem. E às vezes ele tenta de todas as formas se amoldar a isso. Ele nunca terá, porque aquilo pelo qual ele faz com muito esforço, o outro faz com muita facilidade e de forma muito suave. São dons. São dons.
São dons dados por Deus e que deveriam nos conduzir à submissão, à humildade e à sujeição a Cristo, para que eles pudessem demonstrar que realmente a eleição era o caminho pelo qual todas aquelas coisas foram alcançadas no coração deles, conforme diz o verso 4 aí. Nós não devemos nos orgulhar e nem nos ensoberbecer, achando que somos mais do que somos. Paulo explica isso no verso 3, em relação aos Tessalonicenses. A vida deles deveria ser submissa a Deus, em humildade, e o desenvolvimento de toda essa história de piedade na vida deles deveria fazer com que eles amassem muito mais a Deus do que qualquer outro ou do que qualquer outra pessoa. Sabe do que Paulo se lembrava? Da operosidade da fé, diz o texto aqui, não é? Paulo se lembrava da abnegação, do amor deles, e Paulo se lembrava da firmeza, da esperança que eles tinham em Cristo Jesus. A operosidade da fé significa alguém que se compromete a desenvolver constantemente uma tarefa. Ele é empreendedor. A vida dele é uma vida movida e motivada para glorificar a Cristo. Isso significa operosidade da fé. Essa igreja era diferente, porque Paulo se recorda da operosidade da fé deles, que todos os movimentos que eles faziam enquanto igreja era para que Cristo fosse visto e a glória de Cristo fosse observada. Paulo fala também a respeito da abnegação, do amor desses irmãos, também por Cristo. O significado aqui era de alguém capaz de sofrer, resiliente, capaz de receber qualquer tipo de imposição por amor a Cristo. Alguém que fosse, muitas vezes, enfrentar momentos de lutas, mas esses momentos de lutas não fossem suficientes para apagar do coração deles o amor por Cristo. Então, eles tinham uma abnegação da própria vida para que a glória de Cristo visse-se ou se visse na vida deles. E eles tinham uma firmeza da vossa esperança, e aqui o sentido de firmeza da vossa esperança é alguém que espera com paciência a volta de outro. E isso está tão claro, porque o capítulo 2, 3, 4 e 5 dessa carta vai tratar a respeito da segunda vinda. Ponto. Então Paulo faz a introdução, vendo as habilidades que aquelas pessoas tinham em relação àquilo que se espera de um verdadeiro cristão, porque eles tinham esperança. E essa esperança os motivava a viver de forma absolutamente diferente. Eles deveriam permanecer firmes nessa esperança. Capítulo 4, verso 13 a 18. E 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. A prática da piedade cristã, ela tem que ser desenvolvida diariamente na nossa vida. Diariamente. Para que se torne evidente que realmente nós somos diferentes neste mundo. Nós não estamos enquadrados, nós não fazemos parte de um mesmo sentido, significado e perspectiva de vida. A nossa forma de ser, de agir e de viver é absolutamente outra e diferente. A prática da piedade cristã tem que ser desenvolvida constantemente e diariamente na nossa vida, com convicções de fé, de amor e de esperança. Fé em Cristo e na sua justiça, amor por Cristo e para a sua glória, esperança de que Cristo vem e eu estarei com Ele na eternidade. Essas coisas são possíveis, reais, verdadeiras e motivadoras no coração daqueles que são eleitos de Deus, cujo propósito é entender que são peregrinos nesta vida, e como peregrinos aqui eles estão de passagens. Essa igreja impactava as pessoas dessa forma, e talvez seja exatamente isso que precisa ser resgatado do nosso coração enquanto igreja hoje. Essas pessoas oravam, liam as Escrituras, tinham boas lembranças de Cristo, e fizeram com que não somente uma região, mas o próprio apóstolo Paulo ficasse de boca aberta, em ver o progresso da fé deles, em meio a tantas lutas. Hoje em dia o indivíduo enfrenta a luta, não ora mais. Ele está passando por um momento difícil, ele se automedica, vai lá no farmácia, toma um antidepressivo, porque ele se diagnosticou com depressão. Não lê mais a Bíblia, não ora, não sente vontade pelas coisas de Deus, não as ama. Elas não têm mais sentido, significado, razão de ser no coração deles.
São crentes inseguros, são medrosos, são lamentadores, eles temem qualquer tribulação, eles acham que a vida deles deve ser perfeita, quando ela sai do eixo um pouquinho, e é Deus dizendo, vou tirar do eixo, para você se aproximar, para você encontrar recôndito, a minha sombra. Mesmo assim, o indivíduo, a indivídua, o jovem, a jovem, qualquer idade, temem absurdamente os seus momentos difíceis. Eles precisam revitalizar o seu coração, eles precisam viver prática piedosa, eles precisam entender que Cristo está com eles em todo o tempo, e que ainda que os momentos sejam difíceis e dramáticos, por piores que eles sejam, o nosso Deus é quem nos sustenta e que nos carrega em todo momento. Paulo fez isso com essas pessoas aqui. A vida cristã deles era resultado da graça de Deus e do testemunho que eles viram no próprio apóstolo. Verso 5. Está escrito aí no verso 5. É assim que nós deveríamos viver como eleitos de Deus. Aqueles a quem Deus chama para a sua comunhão, eles precisam viver uma vida cristã, onde teologia e prática se misturam, se relacionam. Não é simplesmente gostar de vir ao culto ministrar às outras pessoas. Não, é muito mais do que isso. É ter conhecimento da Escritura, e o conhecimento da Escritura moldar a nossa vida, nos fazer diferentes. Fazer um homem diferente para que ele trate melhor a sua esposa. Fazer a sua esposa uma esposa diferente para que aprenda, ao longo dos anos que já está casado, tratar o seu marido. Fazer com que filhos respeitem os seus pais, fazer com que os valores da nossa vida não se invertam, onde de segunda a sábado, se tiver trabalho, nós vamos, chega no domingo, está doente, tem dor de cabeça, dor de dente, está com um furúnculo, está com o cabelo espetado, não fez chapinha, não conseguiu fazer a unha, culto, segundo lugar, terceiro lugar. E eu não estou falando de gente que tem medo da pandemia, porque eu entendo perfeitamente que isso seja algo que ainda está muito presente na nossa sociedade. Mas são as inversões de valores que mostram que a gente precisa olhar para o nosso coração e ver se realmente nós temos tido uma vida de piedade. Eu creio que essa é a primeira coisa muito clara em cima desse texto aqui. Atitudes genuínas de cristãos, que marcam verdadeiramente as outras pessoas à nossa volta, através daquilo que Cristo fez em nós, através daquilo que Jesus operou no nosso coração e na nossa vida. Nós vivemos uma época em que nós precisamos fazer isso constantemente, para que nas nossas casas, nas nossas famílias, na construção do nosso lar, no nosso dia a dia, como empresários, homens de negócios, trabalhadores de qualquer outro tipo de atividade, evidenciem Cristo, porque foram transformados por Ele. Segunda coisa, esse texto nos ensina que, como igreja, nós devemos ter um comportamento diferente, e as pessoas precisam ver isso em nós, através do quê? De um cristianismo autêntico, no qual Cristo é refletido também na minha vida. Verso de 6 a 8. A palavra de Deus diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra posto em meio de muita tribulação. Recebestes a palavra com alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Gente que aprende bem teologia é diferente, né? O texto diz que Paulo não precisou de acrescentar nada à fé deles, no sentido daquilo que eles precisavam conhecer a respeito de Jesus Cristo, para que essas coisas fizessem deles modelos impactantes na vida das pessoas que estavam à sua volta. Eles foram mudados, e a mudança deles fez com que eles se tornassem diferentes no contexto onde eles viviam, onde eles habitavam. Os cristãos chamados por Deus para honrá-lo, eles precisam praticar o que pregam.
A prática é algo vivencial na vida deles. Eles precisam praticar o ser luz e o ser sal na terra. As mudanças, como eu disse no ponto anterior, muitas vezes elas sobressaem do indivíduo que era fulano, era beltrano, era ciclano e agora é diferente. Mas é a prática da vida, são as atitudes. É um modelo de Cristo implantado no nosso coração e vivenciado por nós como igreja dia a dia. Testemunho da vida da igreja, sermos diferentes. Os nossos atos, a nossa maneira de ser, as nossas posturas, quem nós temos imitado? Essa é a questão. Nós temos imitado quem? Quem tem sido o fundamento das nossas imitações? Quem são os pressupostos? Como é que eles se formam no nosso coração e de que forma eles têm sido vistos na prática da nossa vida? Precisamos aprender de Cristo, seguir a Cristo, pensar como Cristo, ter os ideais de Cristo, ter a esperança que somente Cristo coloca no nosso coração. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, diz: sede meus imitadores, porque ele era Paulo. Olhe para a minha vida, porque eu sou Paulo. A referência de Paulo era a Paulo. Sede meus imitadores, por quê? Por quê? Porque eu imito a Cristo. Cristo é refletido em mim, é olhar para mim e ver Cristo em mim. Parece e soa como um pouco de arrogância, né? Se não fosse uma vida extremamente alinhada, caminhando nos pavimentos da Escritura e nos alicerces da palavra de Cristo. É por isso que ele fez toda a diferença. Paulo não era o foco da imitação, ele jamais quis ser isto aqui. O que ele mostrou é que as suas ações refletiam a vida daquele que realmente tem vida, que é o nosso Deus e que tem a vida eterna. Esse é o segundo princípio que tem que ser construído na nossa vida. Nós devemos imitar a Cristo para que outros, quando virem as nossas atitudes, virem as nossas práticas de vida, observarem o nosso modelo e como nós andamos, vejam que a nossa vida aponta para Cristo e não para a nossa família que é boa, para o nosso carro que é do modelo do ano, porque nós somos fashion, gastamos dinheiro para nos embelezar, e as pessoas nos olham assim como modelos do status quo no qual nós vivemos. Isso é conversa mole. As pessoas não piedosas jamais observariam e veriam essas coisas como de mais importante para a vida da gente. Ao contrário, as pessoas deveriam nos olhar para saber se nós somos sal da terra e luz do mundo, se realmente nós temos posto um sabor diferente no mundo em que o gosto é igual. O gosto é igual para roupa, o gosto é igual para modelo, o gosto é igual para comida, o gosto é igual para viagem, o gosto é igual para tudo, para a diversão, para o entretenimento. Nós deveríamos ser diferentes. Eles não se tornaram imitadores de Paulo, eles não se tornaram imitadores de Cristo simplesmente nas posturas que eles deveriam ter. Ao contrário, os resultados dessa postura fez com que eles fossem mímicos de Cristo. Essa é a ideia da palavra imitadores, é alguém que faz mímica. Você já foi em algum lugar, ou na sua casa, ou seu filho, onde você passa e ele vai fazer uma brincadeira, ele faz mímica nas suas costas, ele tenta imitar você de alguma forma? A ideia era exatamente essa aqui, é ser mímico de Cristo. Era que Cristo fosse representado por aqueles que realmente diziam que o seguiam e que o amavam. Eles receberam a palavra de Deus num momento extremamente caótico. As tribulações não serviram de desânimo para eles. E é isso para mim que faz toda a diferença. O verso 6 mostra isso. E o verso 7 ao verso 8 mostra que eles imprimiram uma marca no contexto onde eles estavam. Por quê? Porque Cristo reacendeu no coração deles, por meio de atitudes extremamente piedosas, uma vida diferente. A marca de um cristianismo que, mesmo sofrendo perseguições, enfrentou tribulações, aparentemente pessoas fracas, inibidas, contorcidas pela dor e pela tragédia. Essas pessoas é que se levantaram como verdadeiros homens e mulheres de Deus autênticos.
Quando Agostinho, no Civitas Dei, se eu não me engano, conta a história de Lucrécia, que era uma romana e que foi estuprada por um imperador da época, e era uma mulher casada e piedosa, ele diz que Lucrécia não aguentou a dor, foi e se matou. E Agostinho está dizendo o contraste entre Lucrécia, uma mulher de moral romana ilibada, e das cristãs, que muitas e muitas vezes foram estupradas, violentadas e algumas mortas pelos seus algozes, somente porque eles eram cristãs e amavam Jesus. E a diferença, que mesmo diante de toda aquela catástrofe, elas mantiveram-se fiéis e íntegras diante de Cristo, não procurando um caminho que Agostinho disse seria pior no suicídio do que descansar e confiar em Deus. Sabe o que Agostinho faz? Ele diz assim: Lucrécia se matou por conta do ideal romano de cidade. As cristãs se mantinham fiéis a Deus pelo ideal cristão, de onde elas eram cidadãs. Não se matavam por causa disso, ainda que mantivessem a sua lisura e a sua moralidade. Posturas éticas, mudanças que impactam a vida das pessoas, imprimiram nos outros. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, já me perguntaram várias vezes, né? O indivíduo morre, é comido pelo animal, tocam fogo nele, vão lá no mar e jogam as suas cinzas, numa fazenda. Então, como é que vai ser no dia da ressurreição? Irmãos nossos, irmãos meus, muitos irmãos nossos, na época da arena da Roma antiga, foram comidos por feras, foram mastigados, passaram pelo aparelho digestivo de leões, de leopardos e de tigres, sorrindo. E muitos daqueles que estavam fora do Coliseu, fora não, fora que eu digo é não dentro da arena, fora, sentado na arquibancada, quando viam os cristãos, entravam, tão tocados ficavam pela vida daqueles homens, que imediatamente eles recebiam Cristo e queriam morrer também. Hoje você tem medo da morte, qualquer coisa te apavora, a sua vida está segura nas coisas que nós construímos e temos. Esse é o grande problema hoje. A marca de um cristianismo que, mesmo sofrendo perseguições, enfrentou tribulações, manteve-se autêntico na vida das pessoas daquela época. Hoje, infelizmente, nós somos muito frágeis, né? As fragilidades são terríveis na vida do povo de Deus, na igreja nos dias de hoje. Isso me assusta, porque aquilo que deveria ser a nossa grande esperança em meio às dificuldades e às lutas da vida, acaba ficando em segundo, em terceiro lugar, diante dos momentos difíceis que nós enfrentamos. Paulo aqui entendia o quanto estes irmãos, eles haviam se superado em várias coisas, porque eles perceberam o quanto Cristo de fato valia a pena de ser seguido e de ser amado. Essa era a situação da cidade de Tessalônica, quando aqueles irmãos viviam ali, e mesmo assim eles não negligenciaram a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Vivemos uma época de muita fragilidade nesse sentido. Temos cristãos desonestos, temos cristãos que visitam sites de pornografia, temos cristãos que vivem na mentira, que gostam de flertar com o pecado. Não significa que nós não tenhamos caído, e que muitas vezes nós não desagradamos a Deus nos nossos atos, mas que gostam de permanecer no estado em que se encontram, infelizmente. Muitos cristãos que são incapazes de perdoar, muitos cristãos que gostam e que permanecem com mágoas e ressentimentos, pessoas que não constroem relacionamento com os outros. Eu não entendo como é possível isto. E reclamam, e murmuram, e criticam, e falam mal, e encontram, às vezes, fora de Cristo, mais tranquilidade e paz para o coração do que em Cristo. Tem alguma coisa errada, não pode estar certo isso. Não é possível, porque Cristo é a paz perfeita.
Cristo é o Shalom de Deus. Então não é possível que isso aconteça. Os negócios de muitos desses cristãos são desonrosos, o nome de Cristo é desonroso, eles são desonestos naquilo que fazem, eles maltratam as suas esposas, os seus maridos, eles vivem uma vida de hipocrisia, de falsidade, de mentira, eles usam dos diálogos e das críticas que fazem a outros para justificar os seus erros e os seus pecados e não mudam, continuam assim. 1 ano, 5 anos, você conhece o indivíduo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, mesma coisa. Não tem a mímica de Cristo, não o imita. A palavra dele é vazia, ela não repercute no coração. Ela não cria um modelo diferente na história de outras pessoas. O que mostra uma vida transformada, guiada pelo Senhor, é seguirmos e vivermos conforme o modelo de Cristo, dentro da igreja, fora da igreja, na empresa, dentro de casa, em qualquer lugar. Se eu não tenho feito isso, se arrependa. Peça perdão a Deus. Peça para que Deus adapte o seu coração cada dia mais ao modelo de Cristo e da glória de Cristo. É isso que você tem que pedir. É isso que nós precisamos pedir. Nós precisamos de matar um leão por dia, pedindo: Deus, mata o pecado no meu coração, porque o genuíno cristão, ele consegue avaliar que os caminhos que ele está não são caminhos de vida, são caminhos trágicos. Ele não consegue mudar, não consegue. Deus é quem opera em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. Então o que ele pode fazer? Ele conseguiu perceber isso pela graça do Espírito. Então ore para que Deus faça a obra. Ore para que Deus o mude, para que Deus o torne cada dia mais parecido com Cristo. Às vezes eu fico receoso quando alguém pergunta para mim assim: fulano de tal é da sua igreja? Eu disse: olha, ele é da minha denominação, mas da minha igreja ele não é não, viu? Meu Deus do céu, eu fico até com medo, porque eu falo: o que vem lá? O que vão dizer? Já passei apurado. Alguns já elogiaram, mas outros disseram: o bicho ordinário aquele lá, hein, pastor? Eu falei: ó, cara, eu conheço de vista. Conheço de longe. No trabalho deles, eles dizem assim: vai na minha igreja. Sabe por quê? Porque eles não conseguem apresentar Cristo. Eles apresentam a denominação, a igreja, porque se fosse para eles evangelizarem em nome de Cristo, não tem competência. Estão na igreja há anos, mas não conseguem imitar Cristo nas suas obras. É por isso que eu fico com medo quando me perguntam: pastor Nelson, o senhor conhece fulano de tal? Ele é lá da sua igreja? Meu Deus do céu. Ô rapaz, esse aí é lá da minha igreja, pastor Nelson. Esse é uma benção, hein? Falei: ô glória. Vamos orar, né? Para Deus melhorar essa bênção, ou para Deus levar essa bênção embora, porque não é fácil andar com Cristo. Em terceiro lugar, esta igreja deveria ser conhecida, e era conhecida, pela expectativa e a esperança que eles tinham na vida futura. As mudanças éticas, as mudanças comportamentais influenciavam essas pessoas de forma tão intensa, genuína e verdadeira, que eles olhavam para frente, eles olhavam para as coisas relacionadas ao futuro da glória que os aguardava. Verso 9 a 10 ensina assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Se aguarda o quê? O que você aguarda para daqui meia hora, 40 minutos? Chegar na sua casa, tomar um banho, sentar no sofá e assistir o Todo-Poderoso Fantástico. Meu Pai do céu. Muda esse programa aí, por favor.
Ai, saber se o Flamengo perdeu ou ganhou, o que aconteceu com o Barcelona ontem, melhor. Mas o indivíduo, ele espera daqui meia hora chegar em casa, sentar, relaxar, comer, pedir uma pizza, ou sair daqui e ir para algum lugar com um irmão, com um amigo. A vida dele e as motivações do coração dele, ele se move em torno do que ele vai conseguir fazer amanhã ou daqui meia hora em relação aos seus desejos e vontades. Os irmãos da igreja aqui eram diferentes. A expectativa deles era no aguardar a vida futura em Cristo. É por isso que eles viviam o que eles viviam. É por isso que eles repercutiam a vida de Cristo da forma com que eles repercutiam. É por isso que eles não só conheciam teologia, eles praticavam, e isso teve implicações na expectativa futura deles. Eles estavam no meio de uma região extremamente complicada, como eu disse para vocês. E mesmo assim, o Evangelho era repercutido. Na Grécia, na Trácia, no Mar Egeu, na Ilíaca, na Darnânia, em várias regiões da Moésia, onde a palavra de Deus, por intermédio de uma igrejinha que não deveria ser grande, não deveria ser grande coisa, deveria ser uma coisinha pequenininha, uma coisinha insignificante, mas cuja vida deles fazia com que a expectativa na glória e na vinda de Cristo gerasse grandes motivações neles para que eles permanecessem fiéis diante do Senhor. Era uma igreja formada na base da idolatria sincrética, como eu falei para vocês. Houve uma mudança profunda de conversão. Sim, eles deixaram os ídolos, eles serviam a outros deuses. Está escrito aí no verso 9, está escrito aí. É isso que o Evangelho faz. Ele muda, reformula os nossos pensamentos. Nós mudamos por um lado como um todo. É uma readequação cosmovisionária. E nisso nós estamos muito longe de entender. Muito longe. O indivíduo, ele acha que ele é crente dentro da igreja. E às vezes ele está à mesa com o indivíduo que não é crente, ele não consegue ser crente com quem não é crente. Na universidade ele é um crente meia boca. Se ele estiver na aula de sociologia, ele nem crente é mais. Falta essa forma cosmovisionária de se entender o mundo e de que não existe o mundo do sagrado e o mundo do profano. O mundo foi criado por Deus para a glória de Deus, para o deleite do nosso Deus. E nós, enquanto cristãos que somos coadjuvantes de Deus aqui neste mundo, sendo cogerentes de toda essa criação, cristãos, devemos entender a grandeza deste universo criado para o deleite dos filhos de Deus, ainda que aqui eles sejam párocos, eles estejam em caminhada, mas usar das coisas deste mundo, não para a glória de si mesmo, mas como porta de entrada, preâmbulo, que anunciam que um novo mundo nos aguarda, que a glória está por vir. Foi isso que esses irmãos fizeram. A idolatria comum entre os gregos, os persas, os romanos, que cultuavam as cidades, que cultuavam os gregos, os ídolos persas e macedônicos, agora foram profundamente trocados por Cristo e pela glória de Cristo. Isso me faz lembrar de Paulo em Éfeso, Paulo em Listra, Paulo enfrentando as idolatrias dessas regiões que as pessoas queriam matá-lo, porque ele pregava Cristo. Ele não foi nem lá para chutar santa. Eu não lembro de Paulo chutar santa em lugar nenhum. Quem chuta santo é outro cara. Paulo nunca chutou santo. Eu também nunca chutei, não vou chutar santo. Só se eu estiver jogando bola, tiver um santo varão como o Felipe, o meu cunhado Maca, eu vou meter a bica neles, né? O Ney. Aí eu chuto o santo, jogando futebol. Paulo nunca fez isso. Paulo pregava Cristo numa região idólatra, e a região idólatra se levantava contra Paulo, porque eles tinham toda uma perspectiva cosmovisionária de idolatria que conduzia e direcionava o coração deles. Não é assim que nós devemos viver. O verdadeiro evangelho, ele transforma, ele destrona a nossa vida. Ele quebra a nossa autorreferência. Quem é referência para você? Quem? Nós, muitas vezes, temos mania de achar que dizermos aos nossos filhos que eles nos têm como boa referência são as coisas melhores e mais referenciais deste mundo.
A nossa referência na vida dos outros é autorreferente. E se ela é autorreferente, ela é humanista, iluminista, antropocêntrica. Ela tem que ser teorreferente, assim como era para Paulo. Paulo glorificava a Cristo, e Cristo era referência na vida dele, e ele diz: sede meus imitadores como eu imito Cristo. Como é que você pode pedir para o seu filho imitar Cristo se você não imita? Se você dá mau testemunho na sua casa. Como? Os filhos não vão te observar só nos afazeres da igreja. Os filhos vão te observar nos afazeres da sua casa. Como aquele pastor que pediu como aquele filho de pastor que pediu para o pastor morar na igreja. Vou morar na igreja, quero morar aqui, porque aqui meu pai, meu Deus do céu, meu pai aqui na igreja, que coisa espetacular. Quando ele chega em casa é o demônio, é o cão, é o diabo, mas aqui na igreja. E são muitos crentes que são assim. Eles querem ser referência na sua família, e quando eles querem ser referência, eles já caíram por terra, porque eles perderam a dimensão de que referência não somos nós, é Cristo. A relação é teorreferente e não autorreferente. O Evangelho traz uma proposta de expectativa única de redenção. Cristo é o único suficiente, somente Cristo. Os mais numerosos deuses do nosso coração precisam ser trocados. Qual é o Deus diante de quem você se ajoelha? Ele precisa ser trocado, expurgado, jogado para fora da sua vida. Somente Cristo é suficiente. Somente Cristo é o mediador. Somente Cristo é o justificador. Somente Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Somente Cristo é o nosso redentor. Somente Cristo é o nosso reconciliador. Somente Cristo. Cristo é o dono do mundo. Cristo é o primogênito da criação. Cristo é o criador de todas as coisas. Portanto, daquilo que você move, nos metros quadrados que você já rodou na sua vida, você nunca saiu, nunca, do espectro da glória, do lugar e do contexto que tem dono, e que não é você, e que se chama Cristo. Sabia disso ou não? Eu já dei algumas saídas para o Atlântico afora, mas nunca eu fui a um lugar cujo Cristo não seja dono. E você quer ser dono da sua vida? Por isso que ela é assim, necessitada de ser avaliada a cada dia. A nossa comunhão com Deus deve nos conduzir a depender e a viver na sua sujeição. O Evangelho muda a gente. Nós devemos estar prontos não somente para viver o cristianismo, mas para morrer por Cristo. E se for para morrer por Cristo, está na hora de começar morrendo por Cristo hoje. Operosidade da fé, abnegação do amor, são coisas que deveriam, e firmeza da nossa esperança, são coisas que se resumem em cima de uma proposta de evangelho que nos traz a mudança. É o que é dito aí no verso 9 e no verso 10. Vos convertestes, abandonaram os ídolos e vive com o coração na esperança, e a esperança é Cristo, na segunda volta de Cristo. Se alguma outra coisa for a sua esperança, tem ídolo na sua vida. É o ídolo do seu marido, seu filho, casamento, o carro que você comprou, a casa nova, a panela, a pipoqueira elétrica, Tem gente que tem medo de perder o que constrói, porque acha que agora que eu vou desfrutar das coisas que eu construí. Queridão, queridona, vai desfrutar do que Cristo fez por você, amigo. Há um tesouro que nos aguarda. Como que é o nome daquela música, reverendo, que eu cantei, que você disse que eu cantei errado? Você disse, Carlos disse, Rita disse, lá está o meu tesouro, onde? Onde não há choro, porque as ruas são de ouro, pavimentadas com diamantes brilhantes e esmeraldas. É lá. E Deus abençoe a nossa vida. Faça de nós uma igreja que tenha realmente um sentido diferente de sermos uma igreja impactante neste mundo, onde avaliamos toda essa questão da pandemia, dessa peste que tem matado e assolado tanta gente, mas Deus nos continua chamando ao arrependimento em Cristo, a uma vida de compromisso com Cristo,
a um casamento que glorifique a Cristo, a educar os nossos filhos de forma que Cristo seja honrado, a famílias que se arrependam quando pecam uns contra os outros em nome de Cristo, a pedir a Cristo que nos ajude a vencer as nossas olhadelas e as nossas entradas em sites ou em fotografias ou em lugares que são inadequados por cristão, a agirmos de forma ilibada e santa e reta nos nossos negócios. E nós nos arrependamos, porque até o arrependimento é graça, não vem de nós, para que dessa forma nós sejamos uma igreja que, mesmo enfrentando as lutas da vida, permanece-se fiel a Cristo, a glória de Cristo e a honra a Cristo e ao nome de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude como cristãos seguirmos firmes. Vamos orar nesse instante. Peço à igreja que se coloque em pé. Nosso Deus, abençoe a Tua palavra, que a Tua palavra traga paz, confronto, transformação, mudanças. Que a Tua palavra nos ajude a, como igreja, nos portar bem diante de circunstâncias tão negativas e difíceis que nós enfrentamos. Ajuda-nos como cristãos a sermos imitadores de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, ser uma igreja diferente, mesmo em momentos de tribulação. Que as tribulações não sejam desculpas para que nós relaxemos na nossa vida de piedade. Ao contrário, que os momentos de tribulação nos faça a chegarmos mais e mais a Cristo, a Tua justiça, a Tua paz perfeita. Louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa-nos como nós não temos seguido assim. Perdoa-nos quando temos nos deixado levar por mentiras e enganos do nosso coração. E nos faça, Senhor Deus, arrependidos e ao mesmo tempo esperançosos na vinda de Cristo, o nosso Salvador e Senhor, diante de quem nós devemos viver e para quem nós devemos viver. A coisa mais preciosa para nós, aquele que é a glória da igreja, aquele que é o sol da manhã, aquele diante de quem nós constantemente estamos. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua graça na nossa vida. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, eu queria mais uma vez aqui dar os parabéns aos pais que não vieram pela manhã, congratular com vocês esse dia abençoado, que Deus dê a você a graça de poder ser uma bênção na vida dos seus filhos e que eles vejam Cristo em vocês a cada momento. Eu vi várias homenagens hoje pela internet, Facebook, Instagram. Que essas coisas, filhos, sejam sempre verdadeiras no coração de vocês e não simplesmente para colocar em Facebook. E homenagens maiores do que essas, vocês, filhos, prestam aos seus pais quando os honram, quando se submetem a eles, quando de fato e de verdade obedecem o Cristo que eles têm tentado obedecer. Mas você que é pai, feliz Dia dos Pais, Deus abençoe muito a sua vida. Temos aqui hoje o Lucivaldo com a sua família, completamente recuperados do Covid, glória ao Senhor. E sigamos em oração. Temos que orar pelo pai da Natiele, o Antônio, a sua mãe, orar pela dona Dalva, mãe do nosso diácono Lindalvo, mãe do pastor Marcos. Temos orado por ela ao longo desses dias. Orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Orar pedindo misericórdia à nossa nação, diante de Deus e de todo mundo. Não se esqueçam de orar nesse sentido.
E não se esqueçam de viver o cristianismo autêntico, saindo daqui. E Deus abençoe você.